sua palavra é uma semente, e ela pode cair em uma terra boa, mas também ela pode cair em uma terra pedregosa, espinhosa, e essa noite nós nos colocamos diante da sua presença, como terras boas, Espírito Santo. Eu oro para que toda distração saia do nosso meio, e que o teu Espírito flua de maneira específica, em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos estão preparados? Amém. Amém. Então, antes de nós irmos para a palavra, domingo agora nós teremos Santa Ceia do Senhor. Amém? Amém. Então, nós estamos trabalhando esse ano com o princípio de primícias. Então, por isso que nós mudamos para o primeiro domingo do mês. Então, anota na sua agenda, dia 28 é isso, né? Dia 28 nós teremos o workshop aqui de finanças. É isso? Do mês que vem? Mês que vem, já estou antecipando, mas é isso. O evangelista Rodolfo me antecipou aqui dizendo sobre esse seminário de finanças, e é muito importante nós aprendermos. Quem é que precisa de dinheiro? Deixa eu ver. Amém. Glória. Quem quer mais dinheiro? Amém. Aí já começa a ficar melhor, né? Quem precisa, quem quer. Então, nós precisamos aprender, sentar, meditar naquilo que Deus tem, e o apóstolo Nair tem sido usado para tocar finanças de muitas pessoas, empresários, pessoas que têm sido bem-sucedidos através de princípios da palavra de Deus. Amém? Então, você está convocado. Nós teríamos agora o nosso workshop em fevereiro para louvor e adoração. Quem quiser participar de coral, do Ministério de Música da igreja, ou quem quiser cantar, precisa participar. Nós vamos ter uma alteração na data, porque dia 13 cai numa sexta-feira, e sexta-feira vai ter, o professor vai ter compromisso, amém? É isso. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos capítulo 5. Capítulo 5. Amém? Todos acharam? Amém. Quem achou diz amém. Amém. Olha para alguém e diga: Jesus vai falar com você essa noite. Jesus diz assim: então assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente, um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas, usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo concorrentes. Nem mesmo concorrentes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Repita comigo: ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando, cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: por que vem me importunar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Pois Jesus havia falado ao espírito: saia deste homem, espírito impuro. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Repita comigo: os espíritos
suplicaram que eles não enviassem eles para um lugar distante. Não enviasse eles para um lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando no monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe que entremos neles. Jesus lhe deu a permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para os seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios, que estava ali sentado, vestido em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu isso. Volte para a sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como Ele foi misericordioso. Amém? Então esse é um texto muito conhecido pela maioria de nós. E ele retrata a história e o diálogo de Jesus com um endemoniado. Amém? Eu ia perguntar para você conhece algum endemoniado? Você conhece alguém bem atribulado? Deixa eu ver. Isso, todos nós conhecemos. Às vezes é alguém da nossa família, né? Alguém, às vezes somos nós. Mas o que nós estamos vendo aqui é Jesus chegando até aquele lugar. E a Bíblia diz imediatamente, aquele homem que estava debaixo de influência de demônios, ao ponto que a Bíblia diz que ele não tinha controle sobre a sua própria vida, sobre as suas ações. Ele vivia na rua gritando, e quando as pessoas tentavam controlar esse homem com correntes, prendendo ele, o texto nos diz que, com a força que os espíritos davam para ele, ele quebrava as correntes e ninguém conseguia segurar ele. E de fato nós podemos analisar essa história. E quando Jesus chega até aquele lugar, os demônios reconhecem, obviamente, a autoridade de Jesus e perguntam para Jesus: você veio nos atazanar aqui? Você veio fazer o que aqui agora? Você veio nos expulsar daqui? O que nós precisamos compreender é que o mal, ele existe em algumas esferas. Amém? Amém? Talvez essa palavra não vai ser uma palavra bonita, mas eu quero pregar para que você seja livre essa noite. Amém. Eu quero pregar para que você seja curado essa noite. Amém. Então, nós precisamos compreender que existem níveis de influência onde o mal opera nas nossas vidas. E aqueles demônios, esse diálogo de Jesus com a legião que estava naquele homem, nos ensina que existem ambientes que promovem. Repita comigo, existem ambientes que promovem o conforto para o mal. Para que ele continue na sua vida. Para que ele continue na sua casa e na sua família. Então o que estava acontecendo? Naquela cidade tinha um homem que estava possuído por demônios. Quando Jesus chega, eles reconhecem a autoridade, mas logo eles já falam: o que você veio fazer aqui? Então a Bíblia diz que Jesus, olhando para aquele homem, disse que: quem é vocês? Quem que está agindo aí? E esse não é um diálogo de um pastor da Universal com um demônio. Que muitas pessoas têm medo, né? Daqueles vídeos que passam na internet. Quem é seu nome? Aquela entrevista. Não,
aqui agora, eu quero que você preste atenção, é que o mal em nossas vidas, ele entra obviamente por uma porta, e existem várias situações na sua vida que você não sabe por onde vai começar a arrumar a sua vida, e você vê que existem várias coisas que o diabo está tocando na sua vida e na sua história. Veja, nós acreditamos que todos aqueles que estão em Cristo receberam uma libertação completa, receberam uma transformação e foram quebradas maldições, foram quebrados traumas dos seus antepassados, mas muitas pessoas estão vivendo ainda debaixo de consequência dos erros dos seus pais, de atitudes que tomaram e permitiram que o mal afetasse a sua vida. Então, quando eu olho para esse texto, nós aprendemos que o diabo reconhece a autoridade de Jesus e ele não pode resistir a essa autoridade. Amém? Tem alguém comigo? Amém. O diabo não pode resistir à autoridade que é no nome de Jesus. Então Jesus expulsa a legião. E antes da legião sair desse homem, ele faz um pedido. O pedido é: por favor, não nos tire dessa região, não nos tire desse lugar para um lugar muito distante, deixa a gente ficar aqui por perto. Gente, não sei se você viaja como eu viajo quando eu leio a Bíblia, mas essa é uma cena de filme, é um diálogo de Jesus com o demônio, que Jesus dá a ordem e antes dele sair, ele pede um favor para Jesus. O diabo é um desgraçado, meu, desculpa. Ele sempre vai querer o preguinho da sua vida. Ele talvez não quer toda a sua vida. Nós temos uma ilustração de um homem que era dono de uma casa. E o diabo sempre vinha para ele e falava para ele: deixa eu pregar esse prego na sua parede. E de tanta insistência, aquele homem cedeu. E o diabo pregou lá o preguinho na parede. Um dia ele estava vivendo uma festa. Diga comigo, ele estava em festa. E aí chegou esse diabo e pendurou restos mortais de um animal que já estava em estado de decomposição. Satanás não precisa de muito, ele precisa apenas de um preguinho. Ele precisa apenas de um espacinho para que o fedor todo do que ele já sabe fazer, que é vir para matar, roubar e destruir, possa alcançar a minha vida e a sua vida. Amém. Então, os demônios, antes de saírem, pedem para Jesus: Jesus, não nos mande muito distante, deixa a gente ficar aqui perto. E a Bíblia nos diz que existia uma manada de porcos, e esses demônios possuíram os porcos e eles se lançaram a ribanceira abaixo. A história continua dizendo que as pessoas viram aquilo, saíram para uma cidade distante e contaram para as outras o que tinha acontecido. Então eles chegaram naquele lugar e viram um homem vestido bem, acredito que ele estava cheiroso, boticário, amém, cheiroso. Ele não estava mais com o semblante de quem está possuído por um demônio, ele não estava mais acorrentado, ele não estava mais gritando, mas a Bíblia e o texto nos diz que esse homem está vestido bem, em perfeito juízo, e quando os homens olham para ele, eles desconfiam, não acreditam que é ele. E o que acontece? Todo mundo se alegra, não é verdade? Não. Todo mundo fica feliz pela libertação daquele homem, não é verdade? Não, o texto nos revela que aquelas pessoas que receberam essa notícia, viram aquele homem, chegam em Jesus, olha só, soldado de Cristo, e dizem para Jesus: a gente não quer você aqui, vai embora. Nós não queremos que você fique aqui, vai embora. Existia um cenário de um homem possuído por demônio, que destruía tudo que estava perto dele, sem juízo, que gritava. Imagine comigo, a mãe desse homem. Quem é mãe aqui? Nós temos uma grávida no nosso meio ali. Imagine, irmã, seu filho. Quem é pai sabe. O momento que você passa com seu filho,
pequeno, todo mundo chega e fala assim para você: aproveite que o seu filho vai crescer. Essa é a melhor fase. Imagine esse homem que a Bíblia não diz o nome, que agora ele é intitulado pela condição que os demônios impuseram sobre ele. Imagine, ele era uma criança comum, normal. A Bíblia não fala, eu não posso inventar, mas em algum momento ele foi possuído por demônios. A mãe dele talvez não podia mais abraçar ele. Os pais dele não podiam mais conversar com ele normal. A mãe dele não podia servir o prato de comida para ele na mesa. Ele vivia distante. A preocupação da mãe dele: será que alguém vai fazer algum mal? De novo, tem que aprisionar ele numa corrente. Imagina comigo que ele não era alguém normal. Ele estava vivendo debaixo de uma condição sobrenatural, de uma influência demoníaca que impedia de ele desfrutar da vida, desfrutar de coisas básicas. Ele não podia conviver normal com as pessoas. Se ele se aproximava das pessoas, logo alguém já ficava com medo, mesmo que ele não tivesse estribuchado com o demônio manifestado. Gente, quando eu era pequeno, eu tinha mais medo. Eu tinha medo de demônio. Quem já aconteceu isso? Se você é crente raiz e viu algum pastor orando e alguém manifestando demônio, depois que o demônio saiu da pessoa, você ainda continuou com medo da pessoa. Deixa eu ver. O demônio, você pegava, aí o pastor falou: sai, demônio! Aí a pessoa voltou normal e você olhava para a pessoa: será que o demônio vai manifestar de novo? Você saía correndo. Por quê? Porque de fato essa é uma condição que nós precisamos compreender, que é um estado até que Jesus chegue. A pessoa é acorrentada e aprisionada, possuída por demônio, até que Jesus chegue. Ela é atormentada, a vida dela é bagunçada, o diabo opera no casamento e na família, nos filhos, até que Jesus chegue no lugar. Ele não pode continuar no ambiente aonde Jesus chega. É por isso que a luta do diabo é que Jesus não chegue na sua vida. A luta do diabo não é que você venha na igreja ou não. A luta de Satanás é que Jesus não chegue na sua história, Jesus não chegue na sua casa, Jesus não chegue na sua família, Jesus não chegue no seu casamento. Por isso que nós olhamos para esse texto, nós compreendemos que existem ambientes que são confortáveis para que o mal permaneça. E que ambientes são esses, pastor? Ambientes são esses, pastor. Nós já vemos a descrição. O problema não era apenas o endemoniado, mas as pessoas que estavam em torno também. Porque a prática do cuidado com os corpos, ela era proibida pela lei de Deus. Amém? Quantos estão comigo? Amém. Porque o animal, o porco, ele era, a partir das leis que Deus deu para Moisés, o porco era um animal considerado impuro. Então não podia se alimentar com a carne dos porcos, e também não podia ter a convivência com os porcos, porque existia uma realidade de contaminação. Amém? Então aqueles homens que veem o estado agora do homem que estava possuído por demônio, e agora ele foi livre, liberto, ele era uma nova pessoa. Olhe para alguém e diga: uma nova pessoa. Uma nova pessoa. Acabaram de ter um grande prejuízo. Por quê? Porque eles cuidavam de corpos e ganhavam dinheiro com isso. E para onde que os demônios foram parar? Nos corpos. E o que aconteceu com os corpos? Morreu. Fala: morreu. Morreu. Eles morreram, se lançaram ribanceira abaixo. Então, existem pessoas, olha aqui para mim, existem pessoas que não estão preparadas para que você seja livre. Isso é muito forte. Existem pessoas que acostumaram com a sua condição. Existem pessoas que promovem ambientes que te mantêm aprisionadas, dependendo delas. E se você decidir mudar, você já não é mais uma pessoa boa. Isso acontece quando Jesus chega na nossa vida, porque os nossos olhos são abertos e você nunca mais é enganado. Enquanto aquele homem era um endemoniadinho da cidade, que não tinha sido liberto para Jesus, não tinha tido nenhum problema, Lucas. Mas no
No momento que Jesus chegou, Tamires, na vida dele, ele foi liberto. E ninguém colocava mais corrente nele. Ninguém mais aprisionava ele. Ninguém mais convencia ele a fazer o que ele não queria. Ele estava em perfeito juízo. As pessoas não superaram. Então eu quero dizer para você, nem todo mundo está torcendo para que você seja livre. Nem todo mundo deseja que você seja liberto. E eu vou te dar características de pessoas que não querem que você seja liberto, que são usadas pelo diabo. Quando você diz, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, a pessoa olha para você e fala, você agora? Você fumou a vida inteira, você não vai conseguir não ser um viciado, ser uma viciada. Não, eu vou parar de ficar com um e com o outro, eu vou tomar uma decisão, eu não vou mais me deitar com ninguém. Eu vou tomar uma decisão, eu vou me casar certinho, no papel. E aí a pessoa fala, para quê? Você já está há anos assim, por quê? Se você casar no papel, estraga. Quem já ouviu isso? Está muito bom, está funcionando, mas nem tudo que funciona está debaixo do plano e do propósito de Deus. O demoniado também funcionava para a cidade, mas ele estava acorrentado. Quando Jesus chega, Jesus mostra que nem toda funcionalidade está debaixo da liberdade que Ele tem para a vida de cada pessoa. Então nem todos os ambientes estão preparados para receber pessoas libertas, restauradas, saradas. Existem lugares que só estão preparados para receber pessoas magoadas, que querem ficar magoadas, pessoas que não querem liberar perdão. Você vê que a maioria das pessoas, elas são muito fáceis de serem incentivadas a ajudar quem está passando por uma necessidade. Tem alguém que o barraco caiu, vamos se levantar para ajudar. Agora é muito difícil alguém fazer chá de casa nova para quem tem uma casa nova. E eu não estou falando de chá de casa nova. É muito fácil levantar um barraco. Se você pegar isso que eu estou dizendo, é muito fácil nós nos levantar e falar, vamos ajudar aquela família, o barraco pegou fogo, eles não têm onde morar. Do que você celebrar com quem tem uma casa novinha. Porque a nossa mentalidade está sempre na escassez, sempre em suprir a falta. Nós não estamos desfrutando da vida abundante que Deus deseja para nós. Pastor, você está dizendo que nós não temos que usar de misericórdia com quem o barraco foi queimado? Misericórdia nós temos sim, que lá atender, mas eu estou dizendo que existe um nível superior de celebração, um nível superior onde nós celebramos a vitória e a conquista daqueles que eram presos e endemoniados, que agora são libertos, estão em perfeito estado de juízo. Amém. Amém. Enquanto você é um pecadorzinho, um endemoniadinho, você não incomoda o inferno. Na verdade, você está sob o controle desses demônios. Jesus já aparece, a Bíblia nos relata, nos evangelhos, que Jesus passava por todas as partes das cidades que ele ia, e ele ia orando, libertando, curando todas as pessoas que vinham até ele. E pastor, pode surgir uma pergunta, será que eu tenho um demônio na mim? A questão aqui não é você perguntar se você tem um demônio na sua vida. A questão aqui é você olhar ao seu redor e ver quem é as pessoas que estão ao seu redor. Aleluia. Porque em todos os lugares que tem mosca, todos os lugares que tem mosca é por quê? Porque tem Boizebu, príncipe dos demônios, ele é uma figuração de mosca. Aonde tem uma carniça, tem mosca. Aonde tem uma sujeira, lixo, você já esqueceu de jogar o lixo fora? Que dia que é o lixo mesmo? Terça aí. Aí você esquece lá o lixo. Aí quando você olha tem larva, é um fedor. E eu não estou dizendo sobre lixo, eu estou falando da sua condição espiritual.
vida, evangelista Robson, nós vemos os traços das obras de Deus ou das obras de Satanás. E essa é uma realidade que Jesus deixa claro, que não tem como as trevas e a luz andarem em concordância, em harmonia. Se existe uma condição de destruição na sua vida, se existe uma condição de miséria na sua vida, se existe uma condição de divórcio, de separação, de todos os relacionamentos que você se envolve, te usam, vão embora, isso é uma evidência que moscas estão passeando na sua vida, mas é aquele que não tem poder apenas de um repelente, mas aquele que tem o poder e toda a autoridade, que é Jesus, que desceu até o lugar mais fundo da terra e venceu a morte. Ele tem o poder de encontrar você na condição que você está, e não importa quantos demônios operam sobre a sua vida, se é desde a sua infância ou começaram agora, ele tem o poder de olhar para esses demônios e dizer: saiam todos, um de cada vez, e não façam bagunça. Amém. Não precisa ser bonitinho. Demônio não manifesta bonitinho. E deixa eu dizer para você, piores demônios são aqueles que não manifestam. São demônios que ficam incubados. Eu nem ia pregar essa palavra, eu queria pregar uma palavra mais light, tipo assim: Jesus te ama e ponto. Deus vai mudar a sua história e vírgula. Não, mas nós precisamos ter um entendimento que a única coisa que nos liberta é o conhecimento da verdade. Agora, se você não sabe contra quem você está lutando, você dá soco no ar. Mas essa noite eu vim dizer para você: o plano de Deus não é miséria para a sua vida. O plano de Deus não é uma família destruída. O plano de Deus não é que você fique mendigando ao pão a vida inteira. O plano de Deus não é que você tenha uma família e uma casa desestruturada. O plano de Deus é que Ele veio para nos dar uma vida e uma vida em abundância. E eu vim conscientizar você que se existe uma área da sua vida que está destruída, se você entregar a sua vida para Jesus, uma por uma, Jesus é o carpinteiro, Ele tem o poder de consertar tudo. Não importa como bagunçado esteja. A condição é, quando Jesus expulsa o mal, a Bíblia ensina, a casa fica vazia, Diácono Rafael. Ela fica vazia. O mal sai, pastor. Saiu. Agora acabou, né? Não acabou, começou. Amém? Saiu o demônio. Acabou. Agora o próprio Jesus disse que a casa fica vazia. E essa casa precisa ser ocupada. Porque se ela não for ocupada, aquele demônio que saiu vai voltar. Denise, ele não volta sozinho. Porque mal companhia sempre arruma outra companhia má e outra companhia má. Esse demônio que saiu, diga para mim: pastor, esse demônio que saiu, volta com mais 7. E a Bíblia diz que o estado presente da pessoa é pior do que o primeiro. Então, quando o mal sai, você vem aqui na igreja, levanta suas mãos, recebe uma oração, entrega a sua vida para Jesus, a casa está limpa. A casa está preparada para receber o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o morador dessa casa. Ele precisa ocupar essa casa. Ele precisa entrar nessa casa. Quando o demônio sai, está todos os móveis quebrados. TV, geladeira queimada, armário está vazio. O Espírito Santo veio te dar um sofá novo, guarda-roupa novo. Enche o armário de novo. Troca a geladeira, arruma a torneira da pia e diz: agora sim. Para que o Espírito Santo continue morando. Manutenção. Você vai na sua casa uma vez por mês, né? Quantas vezes você... Eu sei que talvez você vai revelar coisas, né? Mas costumeiramente, de maneira saudável, quantas vezes você
varre a sua casa por dia? Vamos, igreja. 2 vezes a irmã aqui, qual o nome? Pastora Jennifer é toda hora. Quem tem criança pequena aqui? Sujou? 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 Então, você, quantas vezes você passa pano, limpa a sua geladeira? Aí já fica mais difícil. Se for frost free, pastor, que não precisa descongelar, eu limpo duas vezes no mês. Estou te ensinando, né, crente? Olha para alguém e diga: limpa a sua geladeira, crente. Agora, se for uma geladeira endemoniada que congela tudo, você tem que desligar miserável e fazer a sujeira. É uma vez a cada 2 meses. Mas nós não convivemos em um ambiente sujo. Nós não gostamos. Quem está em pleno estado de saúde mental não convive em um ambiente sujo, desorganizado, bagunçado. E por que o Espírito Santo precisa habitar em você? Sua vida bagunçada, porque o Espírito Santo precisa continuar dentro de você. Você cheio de pecado. Por que o Espírito Santo, você acha que o Espírito Santo vai continuar falando com você e você não jogou o lixo fora? Caminhão de lixo passou sem esquecer 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, e quando você vê, já virou aquele acumulador. Quem já assistiu aquelas pessoas que têm compulsão por acumular lixo? Você está tão envolvido com lixo, está tão envolvido com a miséria, está tão envolvido com coisas que Satanás condicionou sobre a sua vida, que você nem sabe mais o cheiro de casa limpa. As irmãs vão entender o que eu estou falando. Depois que você levanta a cadeira e coloca na mesa, varreu tudo, pegou o omo, jogou no chão. Não é para jogar no chão, não interessa. Eu vou passar omo no chão. Esfregou a casa, puxou, passou o pano e você vem com desinfetante. É isso? Desinfetante. Você vem com pinho-sol. Vamos falar aí mais? O que mais você usa? Vai? Como? Koala? Koala. Fala mais cheiroso. Queria que você tivesse dinheiro assim. Leite. Aí você põe um Glade assim. E aí você cheiro de casa limpa. Ô glória! Ô cheiro bom! É gostoso. Você quer ficar no ambiente. O que Jesus estava fazendo com aquele homem? Justamente isso. A vida daquele homem estava bagunçada. O que você precisa entender? Que mesmo se as pessoas tentarem te ajudar e não for Jesus, não adianta, porque acorrentavam ele, prendiam ele. Sabe o que acontecia? Ele quebrava as correntes. Religião não ajuda ninguém. O que ajuda? Jesus. Jesus não apenas você recebê-lo, mas você manter o lugar limpo, para que ele continue morando dentro de você. Essa é a condição. Se você ouviu um outro tipo de mensagem que diz: continue assim, Jesus te ama e ponto final. Essa é uma mentira de Satanás. Jesus ensinou: aquele que está limpo, se limpe mais, e aquele que está sujo, se suje mais. Jesus ensinou que existe uma condição espiritual de uma vida saudável, limpa, aonde você vive a plenitude de Deus, e uma vida escravizada pelo mal. E deixa eu dizer, nem tudo é diabo, amém? Nem tudo é demônio, nem tudo é diabo. Existem coisas que são decisão, existem coisas que é caráter. Caráter nós mudamos, demônios nós expulsamos, amém? O que é caráter? Se você pegou dinheiro emprestado, o que acontece? Você tem que fazer o quê? Se você não tem o dinheiro para pagar, o que você tem que fazer? Dar satisfação. Eu não tenho agora, me perdoe, eu me enrolei, eu estou trabalhando para devolver o seu dinheiro. Amém? Isso é caráter.
com a sua mão. Essa história é boa. O homem foi, adulterou com a mulher. Descobriram, o pastor chegou nele e falou: você caiu? Ele falou: caí. Mas pastor, eu estava fora de si. Eu estava possuído por ele. Uau! O demônio me pegou, pastor, eu fui, fiquei com aquela mulher. Aí o pastor disse assim: então vamos voltar no motel e vamos pagar a conta. Você não pagou. Ele: não, pastor, eu paguei, então você não estava endemoniado. Isso é caráter. Então o que é diabo? É na conta do demônio, nós vamos queimar ele, em nome de Jesus. Mas o que é na sua conta? Você precisa tomar uma postura e não permitir que nada aconteça. Se você anda com um decote desse tamanho, não é demônio, é caráter. Você entende? Se você anda com um short, se você é um ventilador que olha uma mulher que passa para um lado para o outro, isso não é demônio, é caráter. Aleluia! Se você se deita com um e com o outro, isso não é demônio, isso é caráter. Demônio nós fazemos o quê? Expulsamos. E caráter? Jesus precisa chegar. Se não, Glaucio, não, é Deus. O evangelista estava falando: não é Deus. Vivendo uma desgraça, desculpa, e falando que é Deus procurando campanha, revelação, promessa. Nenhuma promessa, nenhuma revelação, nenhum profeta vai te libertar se você não viver debaixo da verdade. Pode mentir para o pastor, pode mentir para as pessoas, pode vestir a saia que vai no pé, mas se o coração não for liberto, se não mudar o caráter, não tem uma vida nova. Não tem uma vida nova. Então essa noite, o que Jesus nos ensina é que nós podemos estar debaixo de uma condição de opressão, de possessão demoníaca, mas elas só vão permanecer até que Ele chegue. E que o ambiente que nós talvez estamos cultivando não está preparado para nós sermos livres. E o fechamento da história é o homem, Jesus entrando no barco, indo embora, o evangelista Rodolfo, e o homem corre atrás dele: me leva daqui, por favor, tira eu da cidade de Tiradentes, em nome de Jesus, me leva desse bairro, me leva desse lugar. Jesus olha para ele e fala: não, você vai voltar para sua casa, vai voltar para o seu pai, vai voltar para sua mãe e vai falar o que eu fiz por você. Existem pessoas que precisam sair e existem pessoas que vão ficar no ambiente. Jesus, Ele poderia olhar para aquele homem e, como fez com os discípulos, e diz: demorou, entra no barco, você vai virar meu discípulo, tem um testemunho gigantesco, quando você for pregar é só você falar. Eu tinha vários demônios, Jesus chegou na minha cidade, me libertou, Ele pode libertar você também. Amém. Amém. Ele ia ganhar algo, ele ia ganhar, mas Jesus falou: não, você vai ficar, porque a chave de uma cidade está no lugar mais baixo dela. A chave de Samaria era a mulher samaritana. Jesus libertou ela e não falou para ela que ela seguisse ele. Falou para ela: volta para aquele lugar e anuncia tudo aquilo que eu fiz para você. As pessoas que estão ao seu redor vão olhar para você e vão falar: ele está vestido diferente. E eu não estou dizendo sobre Zara, sobre Gucci, sobre Louis Vuitton. Eu estou dizendo sobre uma vestimenta espiritual. As pessoas vão olhar e vão falar: ele está em perfeito juízo. Não está mais daquele jeito que era. Alguma coisa aconteceu. E a sua resposta é: alguém me vestiu. Alguém colocou uma roupa nova em mim. Alguém me libertou. E Ele pode libertar você também. Então, às vezes, você quer, não a bênção de Deus, você quer sair correndo e fugir do problema. Eu quero sair e fugir do problema. Não, você vai ficar, vai vencer o mal aqui. E depois você pode ir embora quando você quiser. Olhe para alguém e diz: você não vai embora. Vai vencer o mal aqui. Só depois. Às vezes a gente
você receba a libertação, volte para a sua casa. E voltar para casa quer dizer sobre autoridade, quer dizer sobre identidade, porque você é exatamente o que você é dentro da sua casa. Jesus está dizendo, volte para a sua origem, volte para a sua identidade, volte para o seu propósito. Você não é o endemoniado gadareno, você não é o legião de demônio. Esse é um rótulo, mas não é quem você é. Você não é você não é o viciado, você não é o drogado, você não é o adúltero. Isso é um rótulo. E quando nós voltamos para casa, nós recebemos a nossa identidade, porque quando a mãe do gadareno olhou para ele entrando, bem vestido, estou olhando comigo a cena? Acho que a última vez que ela tinha visto ele ainda era uma criança. Quando ele abriu a porta, imagina, arrumado. Ela não chamou, filho, é você mesmo ou é os demônios? Não. A Bíblia não diz, mas eu acredito. Na minha cabeça de pregador, ele abrindo a madeira assim, e ela pensando que era a vizinha ou qualquer outra pessoa. Ele bate mais uma vez, mas a mãe não atende, ele abre a porta. E a primeira palavra que ela fala não é: ô endemoniado, senta aqui que tem comida para você. Ô legião, não. A primeira palavra que ele talvez escutou foi: filho. Glória a Deus. Quando nós somos libertos, nós voltamos para o nosso lugar de identidade, que é ser filho de Deus. Coloca a mão no seu coração. Jesus, muito obrigado por essa noite. Eu quero dar consciência para cada pessoa que vem aqui que existem maus que entraram na vida por permissão. Existem demônios que entraram na vida de pessoas aqui de geração, e eu não quero orar na cabeça de ninguém aqui. Eu quero orar para que o Senhor dê autoridade para cada um deles expulsarem cada mal que está na vida deles. Porque o Senhor, quando se apresenta para alguém, dá autoridade para que essa pessoa reconheça as áreas da vida que precisa mudar. Pastor nenhum pode fazer com que as pessoas sejam libertas. É o seu nome, Jesus. Então eu oro agora para que o Senhor traga a memória de cada um de nós aquilo que nós precisamos ser livres, aquilo que nós precisamos renunciar, abandonar. Restaura a nossa identidade em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Apolo Jesus.